KNCR11, vamos dar uma olhada no relatório de maio e também na trajetória da Selic. Será que ela vai aumentar e o fundo vai pagar mais? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para seus amigos para me ajudar a fazer o canal crescer. Eu também estou no Instagram, @EstelaMourão. Aqui embaixo tem um link para você me seguir por lá. KNCR11, o maior fundo em patrimônio líquido da Bolsa hoje, 7 bilhões 790 milhões de reais. Tem hoje quase 708 mil cotistas. Nesse mês, dia 12 de junho, vai pagar R$ 1,20 por cada cota. A taxa média da carteira da marcação ao mercado é CDI mais 2,27%, aquele fundo bem high gradezão. Cota patrimonial está em R$ 101,83. O valor da cota mercado no dia 30 de maio, né, o dia que fecharam esse relatório, era R$ 104,62. Hoje a cota caiu mais, né, por causa do anúncio do governo das possíveis taxações, inclusive taxação ao rendimento de fundos imobiliários, LCI, CRIs, né? E isso impactou muito nos últimos dias, né? A cotação ela estava em 30 de maio aí R$ 104 e alguma coisinha, e hoje está R$ 102,80. Nos últimos 5 dias o fundo caiu 1,14%. No último mês ficou bem estável, ó. O valor da cota dia 12 de maio era R$ 12,64. Nos últimos 6 meses o fundo subiu 6,59%. Chegou a custar R$ 96,40 no dia 11 de dezembro de 2024. Então, se pegarmos 6 meses, ele subiu. Se pegarmos aí um mês, está estável, e nos últimos 5 dias caiu, e hoje caiu um pouquinho, 0,23 no dia de hoje. Bom, e ao final de maio, o fundo tinha 100,6% do patrimônio em ativos-alvo, 7,6% em LCI, 1% só em caixa. O fundo tem investido em CDI, 100,3% do patrimônio, né? É muito CDI na carteira. Por isso que a gente vai falar daqui a pouquinho da Selic. E a remuneração média na marcação ao mercado, CDI mais 2,27% ao ano, duration de 4,1 anos, bem high grade mesmo, né? E ele fala aqui, o gestor, que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo, ou seja, o fundo está tranquilo, tá? Com relação às movimentações desse mês de maio, o fundo comprou CRI apenas R$ 28.800.000, HSLG BTS MELI, ou seja, galpão logístico do HSLG11, né, o fundo de logística da HSI, que agora é devedor do KNCR, tá? Então, é um baita de um CRI, né? É muito bom o CRI de galpão logístico, principalmente de galpão logístico que está em fundo imobiliário. Segurança é absurda, né? Taxa que ele comprou está abaixo da taxa de marcação ao mercado da carteira, né? A taxa que ele pegou foi CDI mais 2,10, bem high grade, bem o estilo do fundo, né? E tem excelentes garantias, né? Alienação fiduciária, cessão fiduciária do imóvel locado em Arujá, São Paulo, tá? E fundo de reserva. E a gente vê, né, que é um galpão logístico em desenvolvimento, locado por Mercado Livre, Build to Suit, detido pelo HSLG11. Então, muito boa a alocação, bem pequenininha frente ao patrimônio do fundo, né? Os fundos da Quineia esse mês, o KNSC, por exemplo, nem alocação fez, nem vou trazer o acompanhamento dele no canal, porque não houve nada de novo, mas, de qualquer maneira, foi uma bela alocação do KNCR. E aqui o resumo da carteira, né? O fundo tem 100,3% alocado em CDI mais 2,27%, 0,3% apenas em IPCA mais 8,79%, tem LCI 7,6% da carteira, né? Se forem taxados, vai afetar os fundos imobiliários, sim, tá? Vai afetar todo mundo, pessoal. Não existe. Imposto afeta todo mundo. Quem se beneficia? Só o governo. Ninguém além deles. A população vai se empobrecendo. As empresas vão começar a fechar. Se tiver muita taxação, olha a Azul pedindo recuperação judicial, né? As pessoas que trabalham vão poder investir menos, né? Vão ganhar menos com seus investimentos. Enfim, é péssimo essa notícia, né? Agora vamos ver se o Congresso vai segurar
ou não. E aqui, mais uma vez, Caixa 1%. O fundo por setor segue aí com 52,8% em escritórios e 19,1% em shoppings, as maiores segmentos do fundo. E aqui, ó, por indexador, né, praticamente 100% CDI. Por isso, o CDI é tão importante para a gente. E a tendência agora, que o mercado já enxerga, é a Selic ir a 15% ao ano, ou seja, na próxima reunião do Copom, a quarta reunião será nos dias 17 e 18 de junho, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, né, se já aconteceu a reunião, se não, mas agora o mercado já aposta em uma elevação de 0,25. Se isso acontecer, e mesmo que venha uma manutenção em 14,75, isso beneficia muito um fundo como o KNCR, né? Tanto que a gente pode ver o quanto ele está sendo beneficiado pela DRE do fundo. Dá uma olhada na diferença do resultado dos CRIs do fundo em junho de 2024 para hoje, maio de 2025. Olha aqui, 55,8 em junho de resultado. E em maio, 92,1. É um baita aumento. E quando a gente vai olhar para trás, quanto estava a Selic em junho de 2024? E a gente olha aqui, ó, dia 19/6, tá? A Selic estava em 10,5%, com aumento de 4,25% ao ano. É muita coisa, é uma diferença muito grande, né? E se a Selic for a 15, essa diferença vai crescer mais ainda. Mas, de qualquer maneira, quanto maior a Selic, mais o fundo paga. Nessa época, de junho de 2024, o fundo estava pagando R$1 por cada cota, o que é muito, né? Como eu falei para vocês, o KNCR, se a Selic está alta, ele vai pagar muito, se a Selic está baixa, ele vai pagar pouco, né? Quando a Selic estava em 2, ele pagava 25 centavos. A Selic a 10, ele pagava R$1. A Selic a 14,75, ele paga 1,20. A Selic a 15, ele pode pagar mais, 1,25. Né? Enfim, ele pode pagar mais do que ele já está pagando e é muito. Ele está pagando muito, é um fundo high grade, uma taxa baixa, CDI mais 2, e está pagando muito porque a Selic está alta. Né? Não precisa fazer muito. CDI mais 2 é 16,75% hoje. Né? 17% ao ano, é muita coisa. Então a tendência é o KNCR manter um bom patamar de dividendos ou aumentar, né? Não só o KNCR, todos os fundos CDI, Fiagros, né, devem continuar pagando muito bem. Bom, e este mês o fundo gerou R$1,23, colocou 3 centavos na reserva, a reserva do fundo é de 13 centavos e pagou R$1,20. E ele fala aqui, né, que o resultado do fundo no mês de maio foi positivamente impactado pelo número de dias úteis do mês. Isso é muito importante para fundo de papel, para renda fixa. Quanto mais dias úteis, mais o dinheiro rende. Basicamente é isso. Então, por exemplo, o mês que tem feriado, Páscoa, Carnaval, né, você vai ter o mês a renda fixa rendendo menos, os CRIs que estão dentro do fundo rendendo menos. Quando não tem feriado, que é o caso de maio, que é o caso de junho, você tem aí o mês rendendo mais, né? Os CRIs rendendo mais na carteira, né? E fala aqui também que se beneficiou do elevado patamar da Selic. A carteira do KNCR permanece saudável, sem eventos negativos de crédito no portfólio, o que é muito bom para tempos de crise, né? E o gestor fala do aumento de 0,5% na Selic, né? A chegada aí num patamar de 14,75 vai impactar os rendimentos dos próximos meses, isso é fato, tá? E hoje, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, né, o KNCR, ele está sendo negociado a 102,76, então se a gente pega aqui a tabela de sensibilidade do fundo, dá próximo a esse 102,50, ou seja, nós teríamos aí um rendimento de CDI mais 0,98%, tá? Tirando as taxas de administração. Então, tá até melhor do que a gente vê há muito tempo, né? Porque deu uma caidinha, ele estava bem mais caro, e a gente vê aqui, né, que ele está ainda com ágio, já que o VP dele está em 101,74. Eu, Estela, não compro fundo de papel com ágio. Ah, não interessa, está pagando bem. Não interessa, está pagando bem, tá? Porque tem fundos baratos pagando bem também. Então eu prefiro pegar o desconto e que me pague bem, não só que me pague bem, porque afinal de contas eu exijo uma margem de segurança nos meus fundos imobiliários. Bom, o fundo segue tranquilo, pagando bem, deve ser beneficiado aí por uma possível elevação na próxima reunião do Copom.
E por esse mês é isso. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e se gostou mais ainda, se torne membro. Por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo.